Bom, eu quero cumprimentar todos os estudantes de Harvard e de MIT. Não é pena que desta feita na primavera de Boston eu não posso estar aí como muitas vezes, mas quem está nos assistindo, Eliane, talvez não saiba, os brasileiros são o único grupo de estudantes na grande Boston, que tem mais de 500 mil estudantes, não é, que conseguem fazer uma empreitada comum juntando essas rivalíssimas universidades MIT e Harvard. É uma peculiaridade que só os brasileiros, pelo seu carisma, pelo seu talento, e eu não podendo abraçar todos, abraço a Núbia. Cumprimentar você, Eliane, e agradecer pelo privilégio de tê-la na mediação dessa conversa, ao meu querido Hossein Kalu, nosso professor, nosso ministro, cumprimentar o governador de São Paulo, João Dória, o governador Eduardo Leite, do nosso Rio Grande do Sul, cumprimentar o prefeito Fernando Haddad, cumprimentar o Luciano Huck, enfim, e a todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Eu acho que a primeira providência, Eliane, é a gente tentar estabelecer um método. Se não fizermos isso, o Brasil não vai achar o caminho. Deixa eu tentar explicar com números o que eu sustento como argumento. O Brasil, entre 1945 e 1980, crescia 6,34% ao ano. Meio século de país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. De 80, quando a gente quebra, em função, vamos dizer, do episódio contemporâneo da alta unilateral de juros norte-americanos, mas também da sofisticação da velocidade dos ciclos tecnológicos que impôs padrões de produtividade que nós não vimos acontecer, esse modelo está desafiando, de lá até cá, a morte do velho modelo nacional desenvolvimentista, a elite brasileira para solucionar isso. A Constituição de 88 passou ao largo disso e anunciou duas coisas que eram muito importantes. Uma era a reinstitucionalização dos nossos costumes democráticos, que nós jamais imaginávamos que fosse voltar a estar em discussão por esse governo fascista que nós temos, de um genocida boçal, como é, na minha opinião, com todo respeito a quem pensar diferente, o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas o outro capítulo, que é o do desenho da economia política, foi uma promessa que se revelou mentirosa. Ela nunca foi cumprida. Uma promessa de um estado de bem-estar social que desenha as bases desse estado de welfare state para o Brasil, mas que nunca foi capaz de dar os passos consequentes para que isso fosse, para além de uma letra generosa da Constituição, uma prática que se oferecesse à cidadania brasileira. De lá para cá, penso eu, veja o que aconteceu. Tirante ali o episódio traumático do Tancredo Neves, o episódio traumático da morte do Tancredo Neves, não é? Tirando o episódio do Collor, que já foi ali uma primeira contradição com esse pacto social-democrata, nós elegemos, por 6 eleições seguidas, um pensamento progressista. Eu não estou falando da coerência entre o discurso e a prática, eu estou dizendo o que é que se ofereceu ao povo brasileiro. Se ofereceu ao povo brasileiro um discurso social-democrata, progressista, comprometido com esse ideário que forma a base do imaginário europeu, por exemplo. Esse é o desejo que o povo brasileiro tem. E fracassamos. Se a gente não tiver clareza disso, e eu vou sustentar isso com números, até chegarmos hoje onde estamos, na minha opinião, no fundo do poço. Fracassamos por quê? Aquele crescimento de 6,34% entre 80 e 2010 cai para 2,2% ao ano em média. Absolutamente insuficiente para descomprimir o passivo histórico que nós temos por superar, de um legado escravista, de uma reforma agrária que não foi feita ainda do século XIX, de uma interrupção precoce do esforço de industrialização do país, de uma infraestrutura precaríssima que impõe custos sistêmicos impagáveis para a competitividade crescentemente globalizada. Mas o mais grave para apontar o fundo do poço é que entre 2010 e 2020 o Brasil parou de crescer. São 0,2 negativo, 10 anos, 10% da população brasileira hoje vivente nasceram com o país parado. E olha como é chocante para percebermos por esses números como o problema não é Chico, Maria ou Manuel. Regimes os mais díspares. 6 desses 10 anos foram administração do PT, 2 do Michel Temer, 2 do Bolsonaro. E aí nós temos a clareza de como o nosso problema é muito mais de concepção estratégica do que propriamente dessa discurseira, não é, com fortes traços caudilhescos e personalistas e despolitizantes da população brasileira. Essas médias, elas às vezes não explicam por que houve pequenos voos de galinha na sequência do Real, que deu um momento de felicidade à reeleição do Fernando Henrique, ou do nacional consumismo da primeira fase do PT no governo com o Lula. Mas isso daí, como o país estrategicamente não tem projeto, representou imediatamente sequências de crises
que tem aí o fundo do poço com Jair Bolsonaro. Números para não extrapolar o tempo e a gente ter um começo de conversa e as pistas do que temos que fazer. Sob o ponto de vista popular, nesse momento, 130 milhões de brasileiros não têm segurança alimentar. 20 milhões não vão comer amanhã, ou já não comeram hoje. Não é? O Brasil tem, pela primeira vez na sua história, mais da metade da sua população apta para o trabalho empurrada para a informalidade, perdendo renda, sem nenhuma proteção, nem hoje, nem na velhice futura. O Brasil tem o maior desemprego da história. Passamos de 14,2% de desemprego aberto, não é? Num país em que a Seguridade Social também está se precarizando de uma forma dramática. Vamos pelo lado agora da questão dos como nós nos preocupamos com a saúde do Estado brasileiro. O Brasil tem um déficit, Eliane. Eu vou terminar. O Brasil tem um déficit, nesse momento anualizado, de 900 bilhões de reais. E a dívida galopa para 90% do PIB pela primeira vez na história. O país perdeu 25% da sua riqueza no ano passado, se nós tivermos a paridade de poder de compra com dólar. E essa foi a perda também na Bolsa de Valores. Portanto, todo mundo está perdendo e a insistência numa modelagem tosca de um falso consenso precisa ser removida para que nós possamos colocar um debate plural, aberto, com novas alternativas. E a alternativa precisa, na minha opinião, de um projeto nacional de desenvolvimento, com metas, objetivos, orçamentação, divisão de tarefas, novas instituições, sem o que o Brasil não vai sair disso. Ministro Ciro Gomes, eu quero tentar envelopar duas perguntas em uma, tá? E a primeira pergunta é a seguinte: o senhor apresenta um modelo de nacional desenvolvimentismo, um modelo que, dentro de um segmento econômico, há muita convergência em torno desse modelo. É um modelo que é visto como uma forma de recuperar a plataforma industrial brasileira e dinamizar a capacidade produtiva do país. Mas, por outro lado, tem estudiosos que entendem que o modelo econômico no qual o senhor procura canalizar o teu projeto, ele é um modelo que guarda certa semelhança com o modelo nacional desenvolvimentista dos anos 60, e que, vis-à-vis um modelo e outro, entendem que esse modelo pode não estar, digamos, concatenado, digamos, com a dinâmica da economia internacional, né? Então, tem essa crítica, mas tem também uma preocupação no que diz respeito à capacidade produtiva, à capacidade de recuperar a indústria brasileira, cujo qual o senhor apresenta. Dito isso, quer dizer, num projeto como o senhor pretende trabalhar, como combinar duas coisas fundamentais: investimento público e investimento privado? Porque hoje o Estado não tem como, por exemplo, em infraestrutura, arcar com investimento. Nós temos quase um déficit de mais de 4, 5 bilhões de investimento em infraestrutura. Aliás, perdão, de trilhões em infraestrutura, para recuperar a infraestrutura brasileira como um todo, né? Então, estamos falando de algo na casa de 5 trilhões. Né? O Estado não tem como aportar isso. E sem resolver o problema da infraestrutura, não tem como melhorar a capacidade produtiva e competitiva. Como isso se encaixa no teu projeto econômico? Veja, a gente tem como responder as questões por dois métodos possíveis. Um é a nossa observação empírica, não é? A nossa própria intuição, nossa própria inteligência. A outra, que pode dar uma certa preguiça para nós, que é mais fácil, é mais rápida, é olhando a experiência dos outros. Numa questão e noutra, me parece absolutamente não mais contestável que há 3 premissas para o desenvolvimento civilizatório exitoso. Parece que não falta em nenhuma das experiências exitosas do mundo três colunas. A primeira coluna, um alto nível de poupança doméstica, o que mata a ilusão, não é, que tem guiado a mitologia brasileira, de que nós, cumprindo o manual do Bom Moço Internacional, vamos ser salvos da nossa tragédia social, econômica, de infraestrutura e de saúde, né, e de ciência e tecnologia, de meio ambiente, uma tragédia humana sem precedentes, com o dinheiro dos outros. Isso não tem precedente na história da humanidade. E, ao contrário do que o mito diz, não é o mito que está aí no poder se autorreferindo, Dória, a mitologia, não é? O nível de poupança de uma sociedade não é obra do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. No meu caso, eu estou avançando bastante explicitamente em desenhar uma dinâmica que mexe com o sistema tributário, mexe com o sistema previdenciário, de maneira a dar coerência a construir essa coluna no Brasil.
Se tivermos tempo, vamos aprofundar lá. A segunda coluna é, independentemente de ideologia, de intoxicação ideológica vendida como ciência boa, parece ser pacífico que a sociedade que prospera é aquela que consegue atingir um nível ótimo de coordenação entre um governo poderoso, no sentido aqui de musculoso, dotado de alto nível de energia, de investimento, com a capacidade grande de liderar, vamos dizer, a hegemonia moral e intelectual da sociedade, de ter força, na concepção que eu defendo, pela força do povo na democracia, mas em regimes autoritários isso também é presente, é uma coordenação estratégica entre governos fortes, energizados, empresariado convergente, portanto, iniciativa privada é elemento essencial, né, do êxito civilizatório. A China agora está dando a demonstração mais evidente. E, por fim, investimento em gente. Sabe, com 7,5 anos de escolarização média, que é o que nós impomos ao jovem brasileiro, metade da Argentina esqueça desenvolvimento no país. E isso é um juízo de quantidade. Quando a gente vai olhar a qualidade do ensino que se oferece ao povo brasileiro, esse paradigma do decoreba, nós ensinamos a garotada a ser raso e superficial em tudo, ninguém aprofunda em nada, nós ensinamos a repetir passivamente informações que já estão postas no Google, quando o que nós precisamos é um paradigma pedagógico que ensine a perguntar, a pensar, a refletir, a reagir sobre informações existentes e, ao associá-las, criar uma informação nova. Todos já mencionaram a importância de uma educação emancipadora. Quero só fazer aqui uma parte ao meu amigo governador Dória. O melhor IDEB do Brasil é do Ceará. I'm sorry. Né? Com todo respeito aí à riqueza do poderoso estado de São Paulo, onde eu enterrei meu umbigo. Eu nasci lá em Pindamonhangaba, peguei o pau de arara na direção inversa, fui criado no Ceará. E o terceiro, quer dizer, o terceiro polo, que é isso que eu estou falando. No caso do Brasil, me parece também uma evidência flagrante. Veja, como é que nós vamos superar, Hussein, a assimetria competitiva com o mundo? A personalidade e o custo do capital. No Brasil é desse tamanhinho o volume de capital de risco, de seed money, de angel money, de venture capital, desse tamanhinho como proporção. Porque nós temos uma distorção grave no mercado de crédito brasileiro e que permitimos ao longo do passado, Luciano, é importante conhecer o passado, sim, não para ficar amando e querendo voltar, porque muitas vezes o passado é uma roupa que não nos serve mais, mas o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la como farsa ou como tragédia. Essa frase não é minha, né? Também não é mais de ser citado o autor dela, o Hussein já riu, porque conhece bastante bem o contexto da frase. Então, veja, o perfil do capital vis-à-vis do mundo com o Brasil mata a economia brasileira. Segundo, o nível de maturidade tecnológica varia de região para região, já não é mais nem de nação. Olha a tensão que está acontecendo na Califórnia entre os migrantes mexicanos e os garotos que conseguem chegar numa plataforma como o Google ou no Vale do Silício. Isso é uma coisa muito grave. A nova esquerda mundial tem que pensar num desenho institucional que apropria os extraordinários ganhos de produtividade das novas ciências, das novas tecnologias, das disrupturas, né, dos algoritmos, do 5G, para o ócio ou para a classe trabalhadora que vai ficar sem oportunidade de trabalhar. E termino. Depois há uma assimetria que é na escala. Portanto, a economia política que eu advogo não é uma volta aos anos 60. É apenas aquilo que eu compreendo como necessário. Não existe economia desenvolvida sem uma parceria do Estado. Eu vivia numa certa solidão quando denunciava isso. Hoje vem em meu socorro o anúncio do Biden. Não é mais o Oriente só, o Reino Unido acaba de anunciar um banco para financiar a infraestrutura. O Haddad cometeu um pequeno erro aí de estatística, o nível de investimento do Brasil em infraestrutura, ou investimento global do Estado Federal brasileiro, tem estado abaixo de 2% ao ano ao longo dos últimos 15 anos. 22% foi o melhor nível de formação bruta de capital envolvendo a iniciativa privada. Mas o setor público federal é um fator de despoupança grave. E a gente tem que encarar isso. Se tiver oportunidade, eu não quero abusar, né? A gente vai conversar coisas práticas. Como é que vira esse jogo? Minha pergunta, então, é para o Ciro Gomes. Ciro, tudo que a gente está falando aqui tem uma conexão direta com o mundo, né? Afinal das contas, a gente vive num mundo globalizado e um dos desastres desse governo Bolsonaro é exatamente na política externa. A gente viu aí
o presidente Bolsonaro pessoalmente, né, atacando a China, o filho do presidente ataca a China, o ministro da Educação ataca a China, que é o nosso maior parceiro comercial, o próprio presidente bateu de frente com a França, com o Chile, com a Argentina, com a Alemanha, com a Noruega, enfim, ele foi colecionando inimigos e foi destruindo tudo que o Brasil construiu na política externa ao longo de governos, de anos e até de partidos diferentes no poder. E também o presidente Bolsonaro, ele bateu de frente com os organismos internacionais, com o multilateralismo, com a OMS, com a própria ONU, com a OMC em favor da OCDE, enfim, sobraram ruínas depois que o Trump, que foi o único foco da política externa brasileira, não era um país e não era uma política externa, né? Era o foco no Trump. E o Trump caiu, ruiu tudo. Eu queria, primeiro, o seu diagnóstico. Segundo, o que é possível fazer para recuperar a imagem do Brasil, os contatos do Brasil, a credibilidade do Brasil, se uma das questões agora para retomar uma interlocução razoável com o governo de Washington é exatamente em cima do meio ambiente. Com que armas, com que cartas o Bolsonaro vai poder tentar abrir esse canal com o governo Biden? Só trocando o ministro, tira o Ernesto Araújo e põe o França, isso é suficiente, Ciro? O que é preciso fazer na política externa? Eliane, nós estamos no fim de ciclo histórico. Eu quero muito que desse debate saia, especialmente para os estudantes brasileiros, a compreensão disso. E nós não vamos sair disso com mais do mesmo. Nós precisamos celebrar um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim, cujo objetivo estratégico, vou dar uma pitadinha na pergunta anterior, porque esse é o objetivo, devia ser o objetivo consensado entre todos nós, da política e da elite brasileira, no sentido melhor que o termo elite possa ter sob o ponto de vista sociológico. A tarefa é superar a miséria, a desigualdade, a pobreza e suas sequelas na violência, na doença, na deseducação, num prazo objetivamente anunciado, com orçamentação objetiva, com a divisão de tarefas entre capital nacional, capital estrangeiro, papel do Estado, papel da iniciativa privada. Tudo isso pode ser aclarado no ambiente de um projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto ele não consegue se pôr de pé se ele não entender duas coisas. Nós precisamos recuperar um modelo de defesa nacional, tirando o que está acontecendo, porque não faltava mais nada, agora temos também uma questão militar. Nós estamos com 4.800 militares dobrando o salário encravados da fisiologia do governo federal. Dobrando o salário, militares da ativa. Isso no primeiro dia, se algum dia servir esse país como presidente, vou baixar uma norma, quem quiser participar do governo vai ter que tirar a farda. Isso não existe, isso está transformando a cúpula das Forças Armadas num partido político. Portanto, a capacidade de dizer não é necessária afirmá-la para poder termos um projeto nacional. A outra centralidade, que muitas vezes o povão não tem direito de saber, e você coloca isso com o maior brilho, como lhe é característico, é uma política exterior. Por quê? Porque, repare bem, nós podemos fazer todas as críticas ao Bolsonaro, mas o Brasil entrou na pandemia, entrou no governo Bolsonaro, dependente de insumos industriais básicos. Vamos concordar, o Brasil está no último lugar da fila, não é por culpa do Bolsonaro apenas. O Bolsonaro não soube importar direito, mas o Brasil sabe fazer vacina há mais de um século. E agora estamos dependentes de princípios ativos básicos que nós estamos importando. 86% da química fina brasileira, um Tilenol é importado do estrangeiro. Máscara de proteção individual, sabe, monitor de UTI, cama de hospital, bengala, prótese, olha, todo o bem de capital, toda a química fina, enfim, é um desastre a desnacionalização da economia brasileira por essa prostração ideológica. Portanto, para termos um projeto nacional, nós precisamos ter uma política exterior que tenha duas guias, na minha opinião. Primeira, recuperar aquilo que você, com muita correção, registrou. A linha do Barão do Rio Branco. Nós podemos falar mal do serviço público brasileiro, mas o Itamaraty era o modelo de uma burocracia profissional, imune às governanças. Olha, passou ditadura, entrou não sei quem,
nós projetávamos o Brasil lá fora dentro de uma linha muito concreta, não intervenção em assuntos domésticos, resolução pacífica dos conflitos, por uma ordem multilateral assentada no direito e não na violência, em favor da autodeterminação dos povos, etc. Nós precisamos recuperar isso. Mas a segunda grande tarefa de uma política exterior moderna, que conecte o Brasil com os desafios monstruosos, não é, de uma inserção internacional não subordinada, que está nos destruindo como nação, é buscar 3 coisinhas muito práticas. Um regime de preferências comerciais industriais. Não adianta a gente imaginar que o mundo vai conceder passivamente para o Brasil espaço nessas questões. Para o mundo, na divisão do trabalho, hoje vai ser o seguinte: o Brasil é um buraco para tirar petróleo e minério barato e uma grande fazenda para tirar proteína barata sem agregação de valor. A política exterior brasileira precisa cavar um regime de preferências industriais, não é? Comerciais e industriais. Segundo, para falar em tecnologia, com esse brutal hiato e com a velocidade e a complexidade, nós precisamos buscar no mundo também um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Nós fizemos exemplarmente isso com a Saab, com o governo da Suécia e com a Embraer. Por isso que eu enlouqueci, subi as paredes, quando o Brasil fez o KC-390 e conseguimos o Caça Gripen com 100% do pacote tecnológico transferido. O capacete, governador Eduardo, é feito no Rio Grande do Sul. Um capacete ultra sofisticado que se comunica com um avião Wi-Fi, em que dá ao Gripen a melhor relação entre a atenção que o piloto tem que dar para a pilotagem e para o jogo tático de defesa ou ataque que esse caça tiver a fazer. Isto é outro objetivo, buscar um regime de preferências, né, de transferências tecnológicas sensíveis. E, por fim, buscar no mundo, nas nossas relações, um regime de financiamento rebelde às interdições toscas de Bretton Woods, de Fundo Monetário Internacional, de FMI, etc., que estão até melhorando. Quando eu vejo aí, Hussein, o ex-reitor de Harvard, que foi secretário do Tesouro americano contemporâneo comigo, escrevendo e falando o que ele está falando, eu me animo que a solidão está diminuindo. Enfim, é isso, Eliane. O Brasil precisa de um projeto. Esse projeto tem que ter o objetivo de superar a miséria com prazos, metas, objetivos, avaliação, controle, divisão de tarefas objetivas. A virada começa por apoiar o endividamento explosivo das famílias, que é o primeiro motor de ativação econômica. Nós estamos com 80 milhões de brasileiros humilhados no SPC. O segundo é restaurar a condição do crédito para o empresariado brasileiro, que está com 6 milhões de empresas no Serasa. O terceiro é restaurar a condição de financiamento do setor público, começando por um fundo de infraestrutura, cujos detalhes também eu posso discutir se houver oportunidade. E o quarto é trabalhar para superarmos o desequilíbrio externo estrutural que proíbe o Brasil de crescer. Se o Brasil cresce 2 pontos, a gente quebra. Por quê? Porque esse crescimento é todo no consumo, vai tudo para a importação, e aí explode a importação, o país não consegue fechar a conta, desvaloriza o real, vem a inflação, vem juro alto, e é um filme velho que derrubou lá atrás a popularidade do Fernando Henrique, que está na base da destruição da experiência do PT no governo. Nós não podemos mais continuar nesse filme macabro. Obrigado. Amigos, me permitam uma frase neste ponto, pela gravidade do assunto. Por favor, Ciro. O delírio do Bolsonaro, a educação, a correta, o equilíbrio, a serenidade dos nossos 2 governadores já deixou claro, mas eu posso fazer sem a responsabilidade de estar governando nesse momento, mas eu sou do Ceará, onde um experimento já aconteceu. E o meu irmão, senador da República, levou 2 tiros no peito, não morreu porque Deus foi grande e salvou a vida dele. O delírio do Bolsonaro é formar uma milícia para resistir de forma armada à derrota eleitoral que se aproxima. Tá bom? Tá bom. Veja, vamos lá. Eu acho que 2022 impõe a nós, brasileiros, a todos os democratas, 2 tarefas, não é uma só. Isso já começa a responder de forma muito objetiva e pragmática, porque eu sou um homem vivido, né? Então, são 2 tarefas. Uma tarefa é banir o bolsonarismo, não é? Que é uma coisa assim de muitas camadas, mas assim ele é o intérprete ainda da camada mais resiliente, que é essa direita hidrófoba, não é? Violenta, homofóbica, misógina, não é? Entreguista, moralista de goela, bandida, enfim, assim, não falta adjetivo para qualificar aquilo que, para mim, eu não esperava testemunhar jamais, a pior tragédia que já se abateu sobre a vida brasileira.
Entretanto, não é essa a única tarefa. A segunda tarefa é o que nós pretendemos colocar no lugar da terra arrasada que ele está produzindo. E isso é que talvez mais nos comova, porque com o andar da carruagem, nós vamos começar a perceber que, aparentemente, o Bolsonaro é o perdedor da eleição futura. O Trump já foi um sinal importante. Olha que o Trump está anos-luz em matéria de assessoramento, de mínima de qualificação, de representatividade de um conjunto de valores, não é, que a sociedade norte-americana tem e que ele, enfim, soube interpretar com mais fidelidade. O Bolsonaro é um boçal genocida, assassino, corrupto, enfim, é uma tragédia que se abateu sobre a vida brasileira. Para a gente resolver a questão para o futuro, e aí eu tenho que ser muito delicado, porque isso faz parte do processo de construção dessa alternativa na terra arrasada. Nós precisamos entender por que uma gente tão amada e generosa como a gente brasileira votou nesta aberração. Não para, sabe, por autocomiseração, para condenar 12 chibatadas e tal. Não. É com um sentido superior de reconciliação. Ou a gente entende com muita humildade, não é? O que fez com que 70% do eleitorado do estado de São Paulo, que deu tantas vitórias, deu 6 vitórias ao nosso campo, tomando aí do Fernando Henrique para cá, 6 eleições nós ganhamos. Aí chega o estado de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, dá 70% dos votos contra um homem com a qualidade moral, intelectual, de pessoa boa, de uma biografia respeitabilíssima, como o Fernando Haddad, que está aqui entre nós. Não foi por causa do Fernando Haddad. Ou a gente entende isso, meus companheiros que estão nos assistindo, especialmente os jovens, ou a gente não vai nos reconciliar com o Brasil. Isto é a primeira questão. A segunda tarefa, botar as coisas no lugar, vou ficar com um argumento para não cansá-los mais do que a sua paciência e generosidade me permitiu nessa noite, que eu estou amando estar participando com cada um de vocês e falando para o jovem, que é o que mais me interessa hoje. Superar a miséria de massa no Brasil deve ser o compromisso ancestral e disciplinado de todos nós. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui que é extremamente grave. Se o país não cresce, distribuir renda é simplesmente impossível. Todos os experimentos de distribuição de renda que a humanidade experimentou sem crescimento tiveram a característica média da violência. Revolução cultural na China, para ficar aqui como uma tragédia que matou muita gente. Mas muitos outros momentos da história humana, se o país não cresce, e crescer não é consequência fatalista do acaso. Nós precisamos deixar nossas convicções, que hegemonizaram de forma asfixiante o debate no mundo e vulgarmente no Brasil, porque aqui tem um componente de vulgaridade, para refletir sobre a experiência de quem está tendo sucesso no mundo e sobre as condições objetivas do Brasil. Vou dizer de novo, esse país, em 50 anos, meio século, foi o maior experimento de crescimento da história do mundo capitalista. A China ainda não tomou esse nosso recorde. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se a nossa generosidade física, na nossa base física, estava o Luciano mencionando, a nossa produtividade na agricultura, esse acervo de biodiversidade, de uma nova farmácia, de uma nova biotecnologia que a floresta pode fazer, água potável, minérios em prodigalidade sem conta. O Bolsonaro vivia falando em grafeno, em nióbio, abandonou o assunto, mas assim, são sintomas de uma riqueza física que ainda temos mais capacidade, porque o petróleo do pré-sal não estava sequer ponderado. E se o povo hoje é um povo infinitamente mais preparado para o desafio do futuro, ainda que com muitas debilidades, caramba, devíamos ter clareza que o que está falhando é a política. E aí, irmão, desculpa, mas o consenso, Eliane, não pode ser contra o Bolsonaro. Percebe? O Bolsonaro é a gravíssima recomendação de que nós nos consertemos para bani-lo da vida brasileira, pelo voto. Mas a tarefa que deve ser aprofundada é a inteligência do que aconteceu com o Brasil para chegar a essa tragédia, e isso vai dar as pistas do que nós temos que botar no lugar. Só para, já que você me citou, Ciro, na verdade eu não disse que seria um consenso contra. Você não constrói consensos contra, mas há um fator aglutinador no país, contra tudo que o Bolsonaro representa e a favor de retomar o trilho
retomar o clima da democracia. Mas a partir daí tudo mais é dissenso. Estamos juntos, mas a partir daí tudo mais é dissenso. E ou a gente esclarece metodologicamente a qualidade desse dissenso, tendo por premissa o nosso compromisso comum com a democracia, ou a gente simplesmente vai reproduzir uma coisa que não é, o país não suporta mais. Bem, eu quero dizer que eu sou muito cético em relação aos resultados da CPI. Sabe, eu conheço muitas personalidades todas e tal, e posso destacar figuras extraordinárias. Tasso Gereissati é um grande senador, é um republicano modelo, que está lá na CPI. Randolph, né, também está lá na CPI. Eles vão espernear. Vou ficar só em dois para não ser injusto com mais ninguém, não quero desmerecer nenhum outro. Mas o que eu vejo hoje é que pouco importa o resultado. Assim como eu luto muito pelo impeachment, já assinei 3 pedidos de impeachment. Aí os pragmáticos, os politiqueiros aí, mas não tem condição, porque ele tem o Centrão. Olha, não conhece a história do Brasil. O Centrão sempre esteve em todos os governos. Estava com o Collor, e nós fizemos o impeachment do Collor, eu já era governador na data. Por quê? Porque aquilo é um instrumento que o sistema democrático, o Estado de Direito tem no presidencialismo, e é o único, em que um vetor de pressão popular pode se afirmar. E os políticos, eles têm muitas conveniências, mas não rasgam dinheiro e não comem cocô, como a gente diz aqui no Ceará, desculpando-me aí pela escatologia. Então, eles vão roer o osso aí do Bolsonaro, vão tomar os dinheiros. Esse orçamento que eles fizeram é de uma aberração inédita na história da humanidade. Isso para manter a picaretagem de um teto de gasto que já nasceu morto e que é impressionantemente defendido por quem não parou para estudar nem a experiência internacional, nem a impraticabilidade dessa geringonça que está com status constitucional no Brasil. Pô, isso é outro assunto para outro debate. Mas veja, quer dizer o quê? Farra fiscal? Não, eu não tenho um dia de déficit na minha longa vida pública, prefeito, governador, ministro, nenhum sequer dia de déficit. Mas voltando à nossa questão, se a gente abre esses blocos, a CPI da pandemia, o nível de aberração do Bolsonaro, de responsabilidade criminosa dele e da equipe dele, tende a diminuir drasticamente, porque você tem um lugar onde se apresenta um requerimento imediatamente, convocando um Pazuello, Palerme, responsável, bandido, genocida, general da ativa. Já está respondendo por improbidade, o Exército Brasileiro precisa se compenetrar. Um general da ativa acabou de ser nomeado por uma sinecura, para poder manter fórum privilegiado e tal, que o Supremo veja que isso é um chute na dignidade do Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro criar uma sinecura para botar um genocida que é general da ativa do Exército. Quando eu chegar lá também, se for o meu destino um dia, também vão mudar os critérios de formação e de promoção, porque uma anta dessa não pode virar general. Mas é um negócio que eu tenho que dizer em homenagem aos 380 mil brasileiros que morreram e aqueles ainda que vão morrer, para a gente criar essa pressão, assim como o impeachment. O impeachment pode não acontecer, a preço de hoje não acontece, mas é uma espada de Damocles que a gente tem que colocar para que o Bolsonaro, que é um frouxo, né, tenha medo das reações que a população, via as instituições democráticas e o Estado de Direito, pode manifestar. Conveniência, juízo de oportunidade, deixa o Bolsonaro ficar fazendo. Bom, falei que só, enfim, abusando, mas eu quero agradecer essa noite, agradecer aos estudantes Harvard e MIT, é um privilégio para mim estar com vocês, é para vocês que eu hoje, né, joguei tanta energia, assim, com muito entusiasmo, com muita esperança, com muita indignação e revolta, que eu procuro transformar em militância, mas esse prazer aumentou muito pela qualidade dos companheiros que participaram desse debate. Fernando Haddad, prazer em revê-lo, faz um tempo, um forte abraço. Governador Eduardo, um forte abraço. Governador Dória, forte abraço. Luciano, forte abraço a você. Meu caro professor Hussein, inveja da primavera de Boston, mas vamos caprichando aí. Não é? E, Eliane, você deu o traço mais charmoso, mais eloquente e de maior qualidade, sem desmerecer nenhum dos cavaleiros aqui presentes à nossa noite. Muito obrigado a todos.